Apresentação: André Coutinho e Débora Alfano. A Band News FM completou 15 anos de vida de prestação de serviço de muita informação no último dia 20 de maio e nós continuamos presenteando você, ouvinte, que continua com a gente, que está desde o primeiro dia, que descobriu a nossa rádio nas últimas horas, nas últimas semanas, nos últimos anos. Rádio Webinar, mais uma iniciativa pioneira aqui da Band News FM, justamente em comemoração aos 15 anos da nossa rádio. Na segunda-feira falamos sobre tecnologia com o Orrisson Lacerda. Na terça-feira, o isolamento social com e para os bichinhos de estimação com o Manu Casten. Ontem, conversamos com a nossa colunista, psicóloga, coach, Vicky Bloch, sua carreira diante do coronavírus. E hoje, Débora Alfano, a gente segue firme e forte, eu, você, o nosso convidado e os ouvintes. Boa tarde mais uma vez, Débora. Para você também, Coutinho. E, aliás, ele vem reluzente, o nosso convidado de hoje. Chega sempre, brilhando, literalmente, ensolarado, trazendo sol para sua vida financeira. Já convido o nosso ouvinte que não está entendendo, acesse o nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM, na página do YouTube, nossas redes sociais, pelo aplicativo, pelo site. Você vê as imagens no YouTube do nosso queridíssimo professor Marco Silvestre, economista, especialista em finanças pessoais, para nos dar luz, né? Tá um céu azul lá atrás dele, é dia bonito, é tarde ensolarada. Vem iluminar nossa vida financeira, professor. Boa tarde, bem-vindo. Olá, minha querida parceira empreendedora Débora Alfano, meu querido colega, amigo André Coutinho. Um abraço para vocês e aquele abraço todo especial, todo achegado, todo apertado. Um abraço virtual, mas então como ele é virtual, nesse momento ele pode ser todo achegado, ele pode ser todo apertado para os nossos amigos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Eu quero fazer uma rápida explicação, Débora, Coutinho e ouvintes. Eu estou aqui sem máscara, porque apesar de estar num ambiente aberto, eu estou aqui na quarentena, estamos resguardando a quarentena em casa, né? Então, apenas por esse motivo, estou sem máscara nesse momento, mas eu recomendo que você use a sua máscara sempre que estiver numa situação de estar saindo para um local público, alguma coisa assim, não deixe de usar a sua máscara, tá? O seu sorriso não deixa de ser o seu sorriso por causa da máscara. A gente sorri com os olhos, né? Dá para perceber através da máscara quando tá sorrindo aqui no olhar. Bom, professor, tem muita conversa para a gente falar até às 5 da tarde. Já vou convidar nosso ouvinte a participar também. Deixa a sua pergunta. Você que precisa ganhar dinheiro, você que não sabe como vai pagar suas contas, que está sofrendo nesse período de quarentena, de repente teve salário reduzido, foi mandado embora, está se reinventando, está preocupado, afinal, quando isso vai passar? Enfim, qual que é a sua pergunta? Manda para a gente aqui. Lá no YouTube a gente pode ver a sua pergunta e também no nosso WhatsApp, mensagem de voz, porque aí a gente literalmente conversa, grava a sua mensagem, mas tem que ser curtinha para dar tempo de entrar. Até uns 20 segundos mais ou menos, manda aqui sua pergunta que o professor vai responder. Agora há pouco a gente ouvia, né, professor, os dados em relação ao desemprego no Brasil em meio a essa crise, aumentou o número de pessoas nessa situação. Para início de conversa, qual dica que a gente pode dar para aquelas pessoas que perderam a renda, mas precisam continuar aí pagando conta de água, conta de luz, aluguel, supermercado? É importante nesse momento, Débora, a gente entender o seguinte: tudo isso que nós estamos vivendo, pelo menos o lado negativo de tudo isso que nós estamos vivendo, é passageiro. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que manter em mente, tem que manter no coração também, para que isso nos dê forças para que nós passemos pelo passageiro que a gente tem que passar agora, né? Eu tenho, desde o começo dessa pandemia, eu tenho comparado a essa situação toda que nós estamos passando, de certa forma, a uma situação de guerra. Não é para dramatizar a situação que eu digo isso, não. É mais no sentido de entender o que nós temos que fazer num período de guerra. No período de guerra, nós estamos lutando contra um inimigo. Nesse caso, está claro, o inimigo é o coronavírus, nós temos que derrotar o coronavírus. Então, temos que nos unir todos na luta contra esse inimigo comum. Enquanto isso, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que sobreviver
e a gente tem que procurar minimizar as nossas perdas, perder o menos possível. Sobreviver, porque a gente sabe que a cada dia a vida está em risco. E minimizar as perdas, porque a gente sabe que tem perdas. É um período de perdas. É quase estranho dizer isso, mas é natural a gente dizer que vai ter perdas nesse período. Mas se a gente focar no que está ali mais à frente, se a gente focar na recuperação, se a gente focar na reconstrução, e para isso precisa sobreviver agora e minimizar suas perdas agora, a gente conserva aquela esperança que é necessária, que é fundamental, indispensável para ir de um dia a outro. Você que secou a fonte de renda agora, tá? E muita gente está nessa situação, seja porque perdeu seu emprego, seja porque teve que ficar com o seu negócio fechado, muitos negócios ainda estão fechados. Alguns pequenos negócios, a gente sabe, infelizmente, não resistem a esse baque da crise porque tinham um fôlego financeiro muito curto e fecharam e não virão a reabrir tão cedo, né? Então, isso está acontecendo com muita gente. Vamos pensar que esse é um momento de exceção, e no momento de exceção valem regras de exceção. Se você ficar com a cabeça naquele padrão de vida que você tinha antes, você vai sofrer todo dia, porque provavelmente o padrão de vida que você e a sua família vão ter que ter agora é bastante mais enxuto, ele é bastante mais econômico, mas assim, faça um pacto com todo mundo na sua família, no seu núcleo familiar, né? Você com a sua parceira, com o seu parceiro, com seus filhos, de vocês fazerem essas super economias, essas ultra economias nesse momento, que é coisa que ninguém faz com gosto, ninguém faz com alegria, ninguém faz com felicidade, mas entendendo que essa é uma situação provisória para que a gente sobreviva, para que a gente minimize as nossas perdas e possa então, assim que essas coisas, o lado ruim dessas coisas todas passarem, a gente possa retomar, como se tem dito por aí, o tal do novo normal. Sem dúvida nenhuma, muito aprendizado vai ficar dessa experiência que nós temos tendo. O aprendizado sobre a importância da poupança, sobre a importância de formar uma reserva de emergência, sobre manter os gastos pessoais e familiares sempre bem planejadinhos e bem controladinhos, sobre ter aquilo que a gente sempre falou, um plano B para você acionar numa situação de desemprego, numa situação, olha, a gente não tem bola de cristal nem nada, mas assim, pouquinhas semanas antes de entrar aí essa situação da pandemia deflagrada aqui no Brasil, a gente falava, dava essa ênfase toda no planejamento financeiro contra o desemprego. Então, essas lições ficam. Ok, se você não teve esse preparo todo, e muitos brasileiros não tiveram, não se culpe pelo passado, porque não tem nada que você possa fazer a respeito do passado. Vamos lidar com o presente da melhor forma que a gente pode. Vê o que você tem em mãos hoje, vê que recursos você tem em mãos hoje. Pensa num super enxugamento provisório, onde coisas que você jamais imaginou que você teria que enxugar, né? Tipo assim, banho de 1 minuto. Banho de 1 minuto também lava. A gente não quer tomar banho de 1 minuto, mas banho de 1 minuto também lava. Então, se você precisar hoje ter banho de 1 minuto, falar pro seu filho que ele tem que ter banho de 1 minuto, deixando a água no mínimo, deixando o chuveiro no mínimo, que é para a conta de água, a conta de luz vir realmente o mínimo do mínimo. Essa situação transitória, a gente sabe que a gente vai ter que passar por ela, e é melhor passar por ela com entendimento da situação, com uma certa resignação de que é o melhor que nós podemos fazer nesse momento, porque é isso que vai levar a gente adiante para dias melhores que estão esperando aí a gente à frente, mas estão esperando para aqueles que sobreviverem, resistirem e aprenderem com essa situação toda. Olá, queridos, meus companheiros de quarentena, trabalho todo dia ouvindo vocês. Quero fazer uma pergunta para o professor Marcos Silvestre, referente agora a esse período de crise, de pandemia. Eu já vim me programando para comprar um automóvel e agora tem aparecido bastante opções e valores bem mais acessíveis. Ele acredita que é um bom momento ou não é agora hora de fazer uma compra dessa? Obrigada, é Tamires, de São Paulo. Se eu entendi direito, é a Tamires, é isso? Isso, Tamires de São Paulo. Maravilha. Tamires, eu vou dar 2 respostas para você. Uma mais imediatista e uma com uma visão um pouco mais ampla, tá? Primeiro lugar, sim, o momento é bom para fazer uma compra de automóvel. Por quê? Porque tem muita gente que, como não tinha reserva de emergência ou tinha uma reserva de emergência pequena, precisou fazer, como a gente fala, precisou fazer liquidez nesse momento. Precisou achar dinheiro nesse momento. Então, pense em fazer o quê?
por exemplo, colocar o carro à venda, tá? Não fique com dor de consciência, não, que nesse momento você vai estar comprando um carro muito barato de uma pessoa, por causa da situação que a pessoa tá. Não fique com essa dor de consciência, porque tudo é momento de mercado. Quem está vendendo seu carro agora deveria ser grato a você, por exemplo, compradora, que está encontrando você para colocar liquidez na mão dessa pessoa, tá bom? Então, assim, mercado é mercado, vamos lá, é um excelente momento para fazer a compra de automóvel agora, tá? Dá uma pesquisadinha, como sempre, compara preços, compara as alternativas, escolhe um automóvel especialmente econômico para esse momento, um de fabricação nacional, um que seja muito econômico no consumo de combustível e na manutenção, por todos os motivos aqui que a gente sabe que temos que ser econômicos nesse momento. Essa é a resposta mais imediatista. A resposta com uma visão mais ampla é o seguinte: será que é para comprar carro? Tamires, será que é para comprar carro? Uma das coisas que a gente está aprendendo com essa crise toda e como nós estamos lidando com ela é o seguinte: nós precisamos muito mais de experiências na vida da gente do que de coisas. Então, assim, precisamos de mobilidade urbana. Mas será que é o momento de resolver essa mobilidade urbana daquela mesma forma antiga e tradicional que todos nós tentávamos resolver, que era comprar o seu próprio carro parado na garagem 24 horas por dia esperando a gente querer usar ou não usar? Aí você vai ter que avaliar as suas circunstâncias específicas. Se você me diz que você trabalha na rua, tem que usar o carro o tempo todo, bom, é um tipo de necessidade. O uso é intensivo, parece que compensa você investir na compra e na manutenção de um carro que você sabe, fácil, pode custar qualquer coisa a partir de R$1.000 por mês e vai botando dinheiro nessa conta aí. Do contrário, é pensar nas alternativas de mobilidade urbana que a gente tem hoje. Ok, estamos num momento problemático de quarentena, com restrições para uso no transporte público, nos serviços particulares de transporte, Uber 99, Cabify, essa história toda da vida, mas aí pela frente nós vamos retomar essas coisas todas. Então, assim, pense se realmente é hora de você pegar essa grana toda, porque é um dinheiro importante, nós estamos falando de vários milhares de reais, e eu vou usar uma expressão forte aqui, enterrar num carro. Você sabe que é um ativo que só faz desvalorizar e gerar despesa. Então, ele tem que agregar muito para a sua vida para poder, sendo bem comprado nesse momento, vir realmente contribuir para a tua qualidade de vida nesse momento. Pense 2 vezes. Agora nós estamos no momento de pensar 2 vezes para fazer uma vez direito com relação a esse novo mundo que está se formando aí diante da gente. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu queria saber como é que eu faço para sair da situação do cartão de crédito. No meu caso, o meu salário inteirinho, depois que eu pago as minhas contas, né, as contas básicas da vida, que é aluguel, água, luz, telefone, essas coisas, o restante do meu salário todo vai para o cartão de crédito e eu fico meio sem saída. Queria alguma orientação. Gabi, o problema do cartão de crédito, a gente sempre diz isso, não é o cartão de crédito em si, né? O cartão de crédito como meio de pagamento, ele é extremamente interessante. É um meio prático, é um meio seguro de você pagar suas contas, é um meio organizado, porque você pode consultar a fatura atualizada a qualquer momento que você quiser, você puxa lá o extrato no seu smartphone, online, você faz isso a qualquer hora, você programa para ter avisos, inclusive avisos cruzados, quando seu marido fez um gasto no cartão, aparece um aviso para você. Quando você faz o gasto no cartão, aparece um aviso para ele e vocês se ajudam a se controlar. Nada de errado com o cartão de crédito em si. O que está errado é o uso viciante do cartão de crédito, tá? E esse uso viciante vem da crença que, de certa forma, é meio absurda, porque se a gente parar para pensar, meu Deus do céu, não é assim. Mas muita gente ainda cultiva essa crença. Quando eu tenho cartão de crédito, a minha renda aumenta. Não aumenta nada. Quando você tem um cartão de crédito, é mais um meio de pagamento que você tem. Mas isso não faz você ganhar mais no seu salário, isso não faz você tirar mais dinheiro do seu negócio próprio se você for uma empreendedora. A renda fica exatamente do mesmo tamanho quando você tem um cartão de crédito, ou 2 ou 3, e quando o limite é maior, a renda não muda, o seu poder de compra não muda. Então, quando o seu poder de compra é aquele X determinado pelo seu ganho mensal, e você vai lá e pega um cartão de crédito com um limite perigoso, indevido, aquilo te induz, juntando ao consumismo, a fazer um uso viciante do cartão de crédito, viu, Gabi? Tem que descontaminar, tem que fazer um detox aí, tem que tirar esse vício da sua vida. Primeira coisa que eu te recomendo, tá?
puxa o limite desse cartão para no máximo 50% da sua renda líquida. No máximo 50% da sua renda líquida mensal. Então, se você ganha, vamos dizer, vou colocar qualquer número aqui, dá para ajustar as contas. Se você ganha R$5.000 livres por mês, por exemplo, tem um bom salário, graças a Deus, né? Cartão no limite máximo de R$2.500. Ah, prof, se eu tiver 2 cartões, você pode ter 2 de 1.250, você pode ter um de 1.000 e outro de 1.500. Na soma não deve dar mais do que 50% da sua renda. 50% da sua renda. Essa é a única garantia que quando vier a fatura, você tem renda para pagar. Porque não faz o menor sentido, por exemplo, você ter um salário de R$1.000 e o limite do cartão é de 1.000. Você tem uma renda de R$5.000 e o limite do cartão é de R$5.000. Por que não faz o menor sentido? Porque você paga suas contas por diversos outros meios, não apenas utilizando o cartão de crédito como meio. Tem o débito automático em conta, tem dinheiro que você saca para pagar a conta, tem conta que você paga através de boleto, do internet banking. Então, para o cartão, no máximo 50% da sua renda. Até conseguir chegar lá, vai ser difícil, porque detox é assim, você sabe que ele não cura de uma hora para outra, né? Então, provavelmente você vai levar alguns meses, nesses meses você vai ainda sofrer de ressaca, mas você tem que colocar um objetivo aí para você. No máximo, nos próximos 6 meses, você não pode estar gastando no cartão mais do que metade da sua renda. Você é uma mulher, você não é um pé de chicória, então eu creio que você tem autodeterminação e tendo a disciplina necessária, você vai conseguir chegar lá. Escreva na ponta do lápis, dando o seu depoimento de vitória. Eu confio que você vai chegar lá. Rádio Webinar, seu dinheiro em tempos de coronavírus com o Marcos Silvestre. Que delícia esse passarinho ao fundo aí, viu, professor? Tá? É demais. Tem que cantar às vezes para fazer um fundo bonito, sabe? Uma maravilha. O professor Marcos Silvestre continua por aqui, as mensagens continuam chegando aos borbotões, é muita mensagem. Mande sua mensagem, o nosso seminário digital continua firme e forte. Agora, uma pequena e rápida pausa para os principais assuntos deste 28 de maio de 2020. São 4h23. Tem destaque chegando sobre o auxílio emergencial. Diretamente de Brasília, fala o repórter João Pedro Melo. O governo federal prevê que sejam pagos mais R$600 do chamado Corona Voucher por conta dos impactos da pandemia. No entanto, os recursos serão divididos em 3 parcelas de R$200 e fazem parte do chamado PLP 39, que foi sancionado com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. O principal ponto vetado trata sobre o congelamento de reajuste dos salários de servidores estaduais até o fim de 2021. Outro ponto vetado foi a cláusula que tratava sobre o congelamento de concursos e que foi incluída no texto do Legislativo. Segundo o Ministério da Economia, o projeto deve ter um custo aproximado de R$125 bilhões aos cofres públicos. A Caixa Econômica Federal vai abrir mais 2.000 agências bancárias em todo o país no próximo sábado para atender aos beneficiários do auxílio emergencial. Na data, começa o pagamento em espécie para os trabalhadores informais que não recebem o Bolsa Família. Os primeiros que vão poder sacar são os nascidos no mês de janeiro. Enquanto muitas pessoas sofrem em busca do auxílio emergencial, milhares recebem de maneira indevida o benefício criado pelo governo. Quem conta essa história é o Bruno Camarão. Ouvintes da Band News FM que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial seguem registrando problemas para conseguir a segunda etapa do benefício. O governo alega que, a partir de novos dados, houve a constatação de que 160 mil pessoas estavam se beneficiando de forma indevida do Corona Voucher, pago pelo governo federal. E diante dessa indefinição, gente como Sidney, que tem um bolo de carnês a serem pagos, vem sofrendo. Uma das minhas contas é uma prestação do meu carro, que é minha ferramenta de trabalho. Consegui pagar esse mês que eu peguei um dinheiro emprestado com um amigo meu. Como eu recebi a primeira parcela numa boa, achei que não ia ter problema para receber as outras parcelas, né? Não que vá pagar todas as minhas contas, mas ajuda, né? A comprar alguma coisa no mercado, a pagar uma conta de luz, uma conta de gás, ajuda. 4h26, horário de Brasília. Agora, na Band News FM, Rádio Webinar. Seu dinheiro em tempos de coronavírus. Com Marcos Silvestre. Apresentação: André Coutinho e Débora Alfano.
Temos o prazer de receber hoje o economista, professor de finanças pessoais, colunista da Band News FM, Marcos Silvestre, para falar sobre o seu dinheiro. Professor, a gente ouvia aí a informação sobre o auxílio emergencial. Tem muitas pessoas que receberam o dinheiro ou estão tentando ainda receber esse auxílio. E a pergunta que fica é: qual é a prioridade, né? Quando entra uma graninha extra, a gente pergunta, saque do FGTS, recebi um bônus, de repente consegui vender alguma coisa também, ou quem tem o direito ao auxílio e tem acesso a esse dinheiro, às vezes fica perdida a pessoa, porque, enfim, são R$600, tem muitas contas para pagar. Qual que deve ser a prioridade? Quais são as dicas para utilizar esse dinheiro? A prioridade no uso desse auxílio, Débora, que vamos combinar, não é pequeno e, ao mesmo tempo, é muito pouco dinheiro, né? Não é pequeno para o governo pensar em dar para tantos milhões de pessoas. E para cada um que recebe os R$600, sabe que não dá para fazer milagre com os R$600. Agora, primeira prioridade, lógico, é encher a geladeira. Não dá nem para encher a geladeira, mas para botar comida na geladeira, para botar comida em cima da mesa, né? E eu diria a segunda prioridade é honrar quem tem te ajudado. A gente sabe que nesse momento, né, pessoas que às vezes têm um pouquinho mais estão emprestando para pessoas que estão com menos, né? Mas muitas vezes o que tem um pouquinho mais, ele também tem uma carência daquilo. Não é que ele está emprestando aquilo porque simplesmente está fazendo cócega no bolso, não. Então, se você pediu emprestar dinheiro para alguém que está te ajudando e você ficou de pagar assim que receber seu auxílio, tem que ir lá e tem que pagar mesmo, entendeu? Se o auxílio atrasou um pouquinho, você pede para a pessoa compreender um pouco, mas honre com as ajudas que você receber nesse momento. E ponha comida na mesa para sua família e para os seus filhos. O resto é cuidar do que der. É lógico que quando você tem um financiamento, como, por exemplo, de um automóvel, quando você tem o financiamento de uma moto, tá? A gente sabe que 3 meses de atraso pode gerar busca e apreensão, você vai perder o bem. No caso desse nosso amigo ouvinte aí, ele disse o bem, o carro é o bem que é o ganha-pão da profissão dele, ele não pode ficar sem o carro. Então, vamos também usar um pedaço desse dinheiro, se possível, para ajudar a quitar dívidas em que você tenha dado um bem como garantia por essas dívidas. O resto, paga o que der, não deu, não paga, a gente vê como é que fica depois, porque temos que entender que é um momento de exceção. E temos que entender que quando a gente fala desses R$600 do auxílio emergencial, é para uma população de renda muito baixa. Nós não estamos falando de dar R$5.000 para uma família de classe média. Nós estamos falando de R$600 para uma família de classe baixa, uma família que nesse momento está tendo dificuldade para botar comida na mesa. Então essa é a prioridade máxima mesmo. De barriga cheia, a gente consegue pensar em outras soluções aí com o tempo. Isso é importante, né, professor? Porque a gente vive, infelizmente, em um país muito desigual, né? E de vez em quando a gente tem uma tendência a ser um pouquinho mais... Vou usar até um termo um pouco forte, egoísta, né? E pensar só na nossa bolha, na nossa vida, fica se lamentando e esquece que tem muita gente que não tem nem o que colocar para comer, como o senhor disse, né? E tem outro lado também, a gente também está conversando com pessoas que ainda bem fizeram um belíssimo pé de meia e estão ali com o dinheiro sobrando e pensando, imaginando como fazer aquele dinheiro dobrar, aquele dinheiro triplicar. E a nossa missão aqui na Band News FM é conversar com o maior número de pessoas possíveis, desde aquelas que estão se desdobrando para ter o que comer, para dar um prato de comida para a família, até aquelas pessoas que têm um dinheiro sobrando e que muitas delas estão mandando mensagens para cá, professor, justamente nesse sentido. Eu vou ler algumas aqui para o senhor fazer um balanço e tentar indicar um caminho para todas elas. Deixar nosso dinheiro nesses bancos digitais que prometem render 100% do CDI, vale a pena? Essa é a pergunta do Manolo Lacerda. Então vamos lá. CDI e rendimento em banco digital. Professor, num cenário hipotético, se eu precisar de um dinheiro emergencial, não, essa aqui é diferente, eu quero fazer só de investimento. Outra aqui, como faço para fazer investimento e me dar bem nessa época de crise? Pergunta de um ouvinte de Brasília, final de telefone 8811. E mais um que não tem a ver com uma situação confortável, mas que tem a ver com investimento também. Minha mulher foi demitida, claro que não é uma situação confortável. Qual o melhor investimento a fazer com o FGTS e verbas de rescisão? Pergunta do Fernando, professor.
Com relação a quem, nesse momento, tem algum dinheiro acumulado e tem o desafio de proteger esse dinheiro e rentabilizar o dinheiro, esse é o eterno desafio do investidor, né? O investidor tem sempre o duplo desafio. Em primeiro lugar, ele quer proteger aquilo que, de alguma forma, ele juntou e ele ganhou. Em segundo lugar, ele quer rentabilizar da melhor forma possível, tá? Para esses, eu tenho dito o seguinte, ajuda muito se a gente for pensar em para que nós talvez precisemos ou desejemos usar o dinheiro, e então quando é que nós vamos usar o dinheiro? Então você pensa num dinheiro que está destinado a uma reserva de emergência. Reserva de emergência, como o próprio nome sugere, é aquele dinheiro que a gente tem separado para se pintar um desemprego de um dos dois no casal ou dos dois no casal, para se tiver que deixar de fazer retirada do seu negócio próprio ou reduzir muito as retiradas do seu negócio próprio, porque nesse momento está sofrendo muito com a pandemia, a reserva de emergência ajuda você a pagar as contas do mês a mês, ajuda você a botar comida na mesa, ajuda você a pagar a conta de água, de luz e de gás, ajuda você a pagar o condomínio e por aí vai, tá? Essa é a reserva de emergência. O dinheiro da reserva de emergência, ele tem que estar muito perto da gente, ele tem que estar muito próximo, que na linguagem dos investimentos a gente diz o seguinte, tem que ter alta liquidez, tem que ter elevada liquidez, por quê? A qualquer momento você pode precisar desse balde de água para apagar algum fogo, isso é que é a reserva financeira de emergência, tá? É um balde que está ali, tem um dinheirinho ali, de repente você precisa pegar aquele dinheiro e jogar em cima do fogo, que é o desemprego, que é a retirada menor do seu negócio próprio, tá? Aí precisamos de liquidez. E, por frustrante que seja a rentabilidade da caderneta de poupança nesse momento, eu tenho que dizer que quando o assunto é liquidez, é caderneta de poupança. É lá na caderneta de poupança que nós vamos deixar esse dinheiro mesmo. Não está rendendo nada em termos reais, ou seja, acima da inflação, mas pelo menos hoje é pouca coisa, eu sei, mas pela liquidez que ela oferece, pela segurança, pela facilidade, pelo menos a caderneta de poupança está conseguindo fazer o quê? Ela está conseguindo acompanhar a inflação, então ela está conseguindo ajudar você a que o poder de compra daquele dinheiro que você tem gastado, que ele não se desgaste. Ela repõe o poder de compra da inflação e então empata com a inflação. Não ganha nada, mas em termos reais também não perde nada. Por isso, se é reserva de emergência, tem que ter liquidez, é um dinheiro de curtíssimo prazo na poupança. Se você tem um dinheiro que você pode afastar mais de você no tempo, jogar alguns anos para frente para deixar esse dinheiro amadurecer, aí tem coisa melhor naturalmente do que a caderneta de poupança. Eu vou falar de dois grandes grupos. Um grupo é Tesouro Direto, que ainda está pagando muito melhor em termos reais do que a caderneta de poupança. Você tem, como citou aí o amigo ouvinte, CDBs de pequenas instituições financeiras que pagam uma porcentagem boa do CDI, né? Isso é uma linguagem de CDB, todo CDB ele paga lá um X do CDI. Sendo acima de 100% do CDI, tá ótimo. Bancão não vai pagar isso para você, então tem que ser banco menor, tem que ser banco digital, pode ser um investimento interessante para quem pode esperar aí 1 ou 2 anos. E por fim eu digo o seguinte, quem realmente pode esperar um horizonte de longo prazo, alguma coisa como 5 anos, tá? Que pode olhar os próximos 5 anos e dizer assim, bom, esta grana aqui eu provavelmente não vou precisar nos próximos 5 anos. Aí eu não tenho dúvida de dizer que nesse momento nós temos excelentes ações de boas empresas brasileiras, bem posicionadas em setores pujantes da economia, empresas que estão sofrendo com a crise, mas estão lidando bem com a crise e que têm um potencial de valorização muito diferenciado a longo prazo. A longo prazo. Aí a gente precisa dar o longo prazo para as coisas se normalizarem, nós entrarmos num novo normal e essas empresas então mostrarem essas empresas cujo valor está baixo nesse momento. O valor de mercado está baixo. Essas empresas vão dizer que elas estão baratas nesse momento. Então pode ser um bom momento para comprar ou para começar comprando pedacinhos dessas empresas com vista à valorização no médio e no longo prazo, mais para o longo prazo. Eu sei que nem todo mundo tem o longo prazo para esperar, mas fica aí com a cabeça no prazo. Curtíssimo prazo, poupança. Médio prazo, coisa de 2 ou 3 anos, CDBs de bancos menores, Tesouro Direto. Longo prazo, pense em ações nesse momento. E em qualquer hipótese, é um bom plano de previdência privada, porque assim, tudo isso está acontecendo agora. Mas as coisas vão passar, o tempo passa, a sua aposentadoria um dia vai chegar e você vai querer colher maturidade nela, então vá plantando desde já, devagar e sempre, no seu plano de previdência complementar.
Professor, tem a dúvida aqui no nosso YouTube da Gisele Grisória. Ela diz que faz brownies e pergunta, aí entrando no nosso programa, por conta própria, né? Como ela pode se destacar nesse momento com tanta concorrência e oferta? Antes da sua resposta, só queria contar uma historinha aqui, que nesta semana eu fui encomendar um bolo de banana, estava com muita vontade de comer bolo de banana e pedi pelo aplicativo. O dono, enfim, o funcionário, me ligou na sequência e falou: olha, eu peço desculpas, mas esse bolo, para ser feito, precisa estar com a banana madurinha, ela tem que estar no ponto certo, a banana não está muito legal, está meio verde. Eu não tenho como fazer esse bolo que não vai ficar gostoso. Ele foi muito sincero. E aí eu falei: poxa, então outro dia eu peço, né? Quando ela estiver no ponto, eu volto a ligar. Ele falou: olha, mas não tem o bolo, mas tem a cuca de banana, que já está pronta e também é deliciosa. Era uma diferença lá de R$10 no valor. E aí eu falei: tá, né? Não sei se é boa. Enfim, manda aí. Deliciosa, adorei, já virei cliente pela atenção dele, pela preocupação. E me deu uma chance de conhecer também o produto. A gente tem falado no Por Conta Própria, por exemplo, da importância das fotos do Instagram, nas redes sociais. Quais são as dicas aí que você pode dar para os nossos ouvintes que têm um negócio e precisam impulsionar esse negócio em meio a tanta concorrência? Porque hoje todo mundo entrega, todo mundo tem o Instagram, né? A gente tem dito já há bastante tempo no Por Conta Própria, a gente sempre volta nessa história de que nós estamos na era da diferenciação. O desafio da diferenciação já era enorme antes da pandemia e ele continua muito grande para todos os pequenos empreendedores e empreendedoras agora na pandemia também. Diferenciação. E a gente sempre fala duas coisas, que a diferenciação, ela está nos detalhes e ela está no conjunto, tá? Então, assim, detalhes, a Débora acabou de dar um exemplo, assim, fantástico, sensacional, de diferenciação no atendimento pessoal. O que fez a diferença, nesse momento, para a Débora se sentir bem atendida e se fidelizar com esse fornecedor, inclusive contar o caso desse fornecedor, né, e repassar isso para amigos e recomendar, foi o quê? O atendimento pessoal, onde o atendimento foi sincero, prestativo e com uma proposta de solução, que muitas vezes não sendo a solução ideal, é alguma coisa que funciona. Nesse caso funcionou, muitas vezes pode funcionar. Então também da parte da gente, alguma flexibilidade. Hoje você vende brownie de chocolate, tá? E se a pessoa quiser, por exemplo, cookie de chocolate, você vende? E se a pessoa quiser cookie de frutas secas, você vende? Quer dizer, temos que pensar também em oferecer alternativas para o cliente nesse momento, tá? E quando o assunto é divulgar o seu produto, a Débora acabou de falar, as redes sociais estão aí para nos ajudarem hoje, nós, pequenos empreendedores, pequenos guerreiros empreendedores, eu diria, a divulgar os nossos produtos de maneira elegante e eficaz. Então, no Instagram, você tem que ter, Gi, tá? Primeiro que você tem que ter uma página do Instagram, você tem que ter lá um perfil, né? Como a gente fala no Instagram, um perfil profissional no Instagram. Se você já tem um perfil pessoal, você pode converter ele em um perfil profissional lá nas configurações do Instagram. E você tem que postar fotos, que sejam fotos absolutamente suculentas. Sabe aquela foto que você quer comer a foto? Essa é a ideia, tá? E ali, rapidamente, a forma de contato. Você pode divulgar o produto, o preço e pedidos através de mensagem direta. Muita gente, muito pequeno empreendedor nesse momento, está vendendo de tudo via Instagram. Mostrou a coisa lá, bonita, suculenta, falou o preço, é jogo rápido, tem que facilitar o processo. Tem que tirar, entre o teu cliente ver aquela foto maravilhosa e ele receber o pedido, você tem que tentar eliminar todo o ruído que possa impedir que essa venda role, entendeu? Então tem que ser uma coisa prática, objetiva, direta, tanto que a gente tem recomendado fazer o seguinte: você pensa nos tipos de produtos que você tem, você posta fotos bonitas no Instagram e você põe com qualquer editorzinho aí que você pode baixar gratuitamente, editor de imagem, você pode colocar lá um número no tipo do produto e o nome do produto. Por exemplo, número 1, brownie de chocolate com chip de chocolate. Número 2, brownie de chocolate com chip de chocolate branco. Número 3, brownie de chocolate branco com chip de chocolate meio amargo. Então você coloca foto e número com o nome do produto. Ali você coloca o preço e fala pedido via DM. A pessoa passou uma mensagem direta para você,
Na hora você dê retorno, você entra em contato e aí você já anuncia também qual é a região que você está fazendo o delivery. Você sabe que hoje em dia isso muito depende do delivery. Se esperar as pessoas passarem para pegar com você, vai ser difícil vender. Então você já dá a área de cobertura do seu delivery. Tenta ampliar a sua linha de produtos, tenta divulgar direitinho no Instagram, tenta fazer o canal muito rápido e muito ágil, canal de pedidos com o seu cliente, e aí eles vão ter boas experiências e vão recomendar, porque o mercado está fechado, mas ele continua existindo. As pessoas continuam precisando de produtos e serviços. Então, assim, quem tiver oferta legal, numa relação custo-benefício boa, atendimento diferenciado e uma forma rápida de fazer e receber pedido, ainda tem seu espaço ao sol. O sol está com os raios um pouquinho mais estreitos agora, né? Mas ainda dá para a gente buscar o nosso lugar ao sol. E as pessoas estão mais sensíveis nessa época, né? E vai se dar bem quem realmente tiver um tratamento mais humano, mais humanizado. Um rápido comentário, professor Débora, queridos ouvintes. Eu li recentemente, eu não vou me lembrar exatamente qual foi o instituto, a universidade, senão eu daria o crédito. Que tem uma linha de pensamento de pesquisa. Por exemplo, você tem, ou nós temos um empreendimento, um comércio, nós atendemos o público. E fazemos uma pesquisa de 0 a 10, 0 que a pessoa não ficou satisfeita e 10 que a pessoa ficou extremamente satisfeita, que a experiência foi maravilhosa. A tendência seria a gente ficar muito feliz se encher de 8 e de 9. Mas não é bem assim. Essa pesquisa diz o seguinte: não, você tem que perguntar por que você não tem 10? Porque talvez a nota 8 e a nota 9, aquele cliente não vai ser fiel, não vai voltar a indicar a sua empresa ou a buscar pela sua empresa. Ele vai buscar uma outra que talvez tenha o 10, ele vai buscar pelo 10. Eu achei isso super interessante, de repente pode servir de dica para os nossos ouvintes e empreendedores. Foi o que me chamou a atenção uma vez, viu, Coutinho e professor? Eu falei ao telefone, não me lembro porque, acho que era para fazer uma pauta para a rádio de um assunto que não tinha nada a ver e liguei numa famosa casa de empadas que tem em São Paulo. E aí eu comentei, eu falei, eu passo em frente. Ele, venha nos visitar qualquer dia, o dono que atendeu. Eu falei, eu já fui uma vez. E aí ele respondeu, onde foi que nós erramos? Como quem diz, veio só uma vez, não voltou mais, né? E aí eu fiquei muda no telefone e falei, não, é que eu não sou muito fã de empada e tal. Mas foi a pergunta certa. Eu falei, eu fui aí uma vez. Aí ele, onde foi que nós erramos? Então, de repente, aí com esse tiro certo, né? Bom, a gente vai voltar a falar também para você que tem um negócio, você que quer dicas aí para o seu dinheiro. Ainda temos mais 20 minutos de programa. Manda sua pergunta que dá tempo do professor Marcos Silvestre responder. Economista, professor de finanças pessoais, deixa sua pergunta no YouTube. Também no WhatsApp, pode mandar mensagem de voz, tem que ser curtinha para caber, tá? Uns 20 segundos no 11 999 592 100. A gente faz uma breve pausa para atualizar as principais notícias do dia e volta já com o professor. Quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, agora são 4 horas e 44 minutos, faltam 16 minutos para 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. E é para lá que a gente vai agora, capital federal. As informações com Natália Pazzi. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou um parecer ao Supremo Tribunal Federal se manifestando contrário à apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. No documento, o PGR afirma que, como a investigação é de competência do Ministério Público Federal, não cabe intervenção de terceiros no processo. Ainda de acordo com Aras, as diligências necessárias serão avaliadas na apuração em curso no tempo conveniente. O pedido em questão foi apresentado pelos partidos PV, PSB e PDT e faz parte da investigação que apura suposta interferência política do presidente na Polícia Federal. O deputado Eduardo Bolsonaro disse em entrevista à Rádio Bandeirantes que vai entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido será fundamentado na Lei de Abuso de Autoridade. Eu acho que o Alexandre de Moraes, pelo menos, já extrapolou e muito esse limite com essas suas decisões e essas suas atuações totalmente políticas. Conversando com a deputada Bia Kicis e outros deputados, nós entraremos ainda hoje com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro Alexandre de Moraes pelo crime de abuso de autoridade. Depois de alguns dias em queda, o dólar comercial volta a operar em forte alta de 1,55%, está na casa dos R$ 5,36. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Nacional, está em leve queda, 0,93%, aos 87.128 pontos. 4 horas, 46 minutos. Agora, na Band News FM...
Rádio Webinar. Seu dinheiro em tempos de coronavírus. Com Marcos Silvestre. Apresentação: André Coutinho e Débora Alfano. Seguimos por aqui com a nossa Rádio Webinar, hoje falando do seu dinheiro em tempos de quarentena. Eu estou fazendo home office aqui na minha casa, você vê as imagens no YouTube. André Coutinho no nosso estúdio no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. E o professor Marcos Silvestre também na casa dele, numa tarde ensolarada, com direito a passarinho, a muito sol, a muita energia boa para trazer para a sua vida financeira. E, aliás, já vou até trazer elogios também, que fazem muito bem, né? A Cláudia escreveu aqui no YouTube: simplesmente adoro o professor Marcos Silvestre, as dicas dele são incríveis. Depois que comecei a ouvir o programa, muitas coisas mudaram na minha vida financeira. Tem vários elogios aqui também, e eu já aproveito para trazer a dúvida de nosso outro ouvinte. Vim aqui só para dizer que o programa está de parabéns, o professor Marcos é muito bom, e por aí vai. Aí tem um ouvinte no YouTube querendo saber se o momento é propício para investir em produção audiovisual. Animações, produtos que possam ser feitos remotamente, comercializados também remotamente. Ele está percebendo uma tendência que veio para ficar, né? Foi colocada, foi imposta, né? Que foi o trabalho remoto, de repente, e vai permanecer, como ontem a gente conversava com a nossa colunista de carreiras, a Vicky Bloch. É o momento propício de voltar o olhar para essa área, professor? Eu não tenho dúvida disso. Até pouco tempo atrás, a gente dizia que a gente estava na era do conhecimento, né? Eu vou mudar um pouquinho isso e vou dizer que nós estamos na era do conteúdo. Conteúdo é o que a gente quer para a nossa vida. E o conteúdo hoje ele é multimídia, ele é multiformato, ele é multiplataforma, que é uma experiência extremamente rica de interação com o conteúdo. E nos últimos anos, e olha que foi coisa de uns poucos anos para cá, a gente descobriu o poder da comunicação em vídeo, né? Uma prova disso é esse papo que nós estamos tendo aqui. Se me dissessem há alguns poucos anos atrás, vai falar assim: olha, professor, um dia você vai participar de um webinar na rádio, mas vai ser pelo YouTube, pelo Instagram, vai ser pelo Facebook, vai ter vídeo, vai ter áudio, vai ter tudo. Eu que sempre busquei ser bastante visionário, eu diria: nossa, menino, vai ser isso tudo mesmo? E está sendo, né? Então nós estamos descobrindo alguma coisa que, de certa forma, a TV já havia ensinado pra gente, e que aí as redes sociais começaram a ensinar de uma forma diferente, mas a pandemia catalisou tudo isso, a pandemia acelerou tudo isso, o poder da comunicação visual. Eu não tenho dúvida alguma. Aliás, eu estava lendo outro dia uma reportagem no New York Times, e estava falando das habilidades profissionais mais buscadas nesse momento, e a terceira delas era gravação e edição de vídeos, né? Então você vê como tem sido uma habilidade demandada, né? Lembrando que, assim, hoje nós temos o pessoal com boas câmeras na mão, né? Dá um áudio legal, dá um som legal. Então, é menos sobre uma questão do equipamento técnico, como era no passado, e mais uma questão das técnicas de formar boas narrativas na comunicação audiovisual, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma área interessante, fala assim: eu vou pensar em fazer vídeo para terceiros e tal. Você pode pensar em atuar como consultoria de comunicação estratégica na área de audiovisual, né? De repente, é menos a respeito de coisas, ou seja, equipamentos, e mais a respeito de maximizar a experiência do usuário. O que alguém que está do outro lado da câmera vai perceber de valor naquela comunicação visual. Mas uma área super potente, não deixe de, atuando nela, mandar aqui o seu contato para a gente poder divulgar no Por Conta Própria. Prof, seguinte, meu nome é William, sou de Bom Jesus Perdões. Eu estou fazendo um reorganizamento das minhas dívidas e eu queria fazer uma projeção para o futuro de dívida, de receita e de despesas. E eu gostaria de saber até quantos meses para trás eu posso ir para pegar esses dados para os futuros gastos. Muito obrigado. Legal! Essa é boa, hein? Essa é boa, eu gosto de pergunta como a do William, porque é de gente que tá ligada no lance, é gente que tá fazendo a coisa direito e quer saber como é que faz o negócio bem ajustadinho mesmo. William, eu vou dizer para você o seguinte, tá? Tem que olhar para trás sim, para ver a vida que você vinha tendo, né? Então, por exemplo, olha um ano para trás. Um ano é um bom ciclo, tá? Tipo assim, de janeiro a dezembro, a gente tem toda a sazonalidade da vida financeira da gente, um ano é um período legal.
Mais importante do que isso é, uma vez que você fotografar, que você radiografar esse 1 ano, que ele tiver no papel, é você se questionar como é que vão ser os próximos 12 meses. Eu tô achando, olha, eu tô sofrendo com essa crise, com muita coisa que todo mundo tá sofrendo também. E tem outro lado que eu acordo todo dia maravilhado. Eu pareço um menino todo dia quando eu acordo, porque eu fico pensando nas possibilidades de aprendizado que a gente tem nesse momento, das coisas novas que estão surgindo, das coisas novas que ainda vão surgir e de como a gente tem sido muito aberto a analisar possibilidades diferentes. Então, William, quando você jogar essa planilha, esse caderno onde você anotou essas coisas todas aí do ano passado, em cima da mesa, questione tudo, cara, tudo você questiona ali, tudo você vai falar. Vale a pena? Isso compensa? O que eu jogo de trabalho para comprar cada uma dessas coisas e dessas experiências todos os meses, isso aí compensa? Porque no fundo a gente fala, a gente não compra nada com dinheiro. A gente compra as coisas com trabalho. Tem uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui, mas que não é brincadeira, é sério. Eu digo, a gente não compra nem com trabalho, a gente compra as coisas com vida. Porque a gente joga vida no trabalho, o trabalho joga dinheiro no nosso bolso, a gente joga dinheiro nas coisas e nas experiências. Então tudo vem da vida. E eu digo, quando você abre mão de um pedaço da sua vida para poder comprar uma coisa ou uma experiência, só faz sentido se ela agregar, mas agregar em alto nível, agregar tipo tops mesmo para sua vida, entendeu? Senão não vale a pena, senão não deveria estar lá, senão deveria ser um gasto ou eliminado simplesmente, ou pelo menos muito enxugado, entendeu, William? Então, quando você for para a cabeça de planejar os próximos 12 meses, vai com uma cabeça muito aberta. É lógico que você pode até me dizer assim, não, prof, mas tem coisas que a gente não pode questionar. Por exemplo, eu não posso questionar a taxa do condomínio. Cara, você pode questionar se você tem que morar no lugar onde você mora. Seja uma casa alugada, um apartamento alugado, seja próprio, inclusive. De repente não é hora de vender o seu imóvel onde você mora e morar num outro lugar, de uma outra forma, onde não tem condomínio, onde o condomínio é melhor. Não sei. Pensa nessas coisas todas. Pensa que está tudo em cima da mesa e tudo vai receber um novo sim, um não, um talvez, um mais ou menos. Seja bastante liberal nesse momento com relação às possibilidades e eu tenho certeza que você vai chegar num planejamento joinha. Escreve depois na ponta do lápis que eu, Filipão, vamos colocar o seu caso no ar aí. E de repente, se não dá para negociar a taxa do condomínio, né, ou do aluguel, tem outros olhares aí que a gente pode voltar. Enquanto você falava no primeiro bloco, eu fui pensando, né, professor? Banho de 1 minuto, vamos economizar na conta de água ou na conta de luz. Em São Paulo, por exemplo, as concessionárias não estão fazendo a medição, então vem uma média aí dos gastos dos últimos meses. O contribuinte, né, o morador pode tirar a foto do relógio e mandar para que aquela conta seja justa ao consumo, né? Então, de repente, você está pagando por algo que você não usa. Anuidade de cartão de crédito, você falava aí do cartão de crédito também, que às vezes é uma bola de neve. Professor, cada taxa abusiva, e aí eu falo da minha experiência pessoal, estou há 2 semanas tentando cancelar a anuidade de cartão de crédito, que mal utilizo. Somando aí no fim do ano, dava para fazer, sei lá, um jantar de ano novo, um jantar de Natal com esse dinheiro que vai indo pelo ralo, né? E daria para cortar, né, professor? É nesse momento, Débora, que a gente vai perceber o seguinte, como a gente estava entrando fácil em determinadas roubadas financeiras, das quais não é tão fácil assim sair. Temos que pensar isso aí, porque se é roubada tem que pular fora. Mas muitas vezes a roubada dá trabalho. Você fala, rapaz, foi tão fácil pegar esse outro cartão de crédito, esse terceirinho que eu tenho aqui. Agora eu tô querendo cancelar, tá me dando um trabalho. Isso tudo é aprendizado. É aprendizado, eu digo assim, pra gente ficar no bom sentido da palavra, arisco com relação ao dinheiro. Não é para ficar mão de vaca. Eu sempre digo isso na ponta do lápis. Eu falo assim, o mão de vaca sofre, ele faz as pessoas sofrer. É arisco no sentido de dizer o seguinte, olha, eu não roubei essa grana foi ganhada com trabalho, foi do suor do rosto. Então eu tenho que dar muito valor na hora que eu for tomar uma decisão. Se é a decisão errada, se tomou já a decisão errada, se entrou na roubada, pode dar o trabalho que for, pode ser a canseira que for. Passe por ela. Porque você não vai resolver a situação, vai, tá difícil de cancelar, então eu vou deixar assim mesmo. Eu dou um exemplo para você, rapidamente comento aqui, tá? Nós também, na minha família, estamos tendo que fazer os nossos ajustes nesse momento. Eu não tenho maquininha de fazer dinheiro também não, e as coisas não estão fáceis para ninguém. Então vamos lá, pegamos o plano de telefone celular que a gente tinha. Fizemos uma redução desse plano de celular em que a gente ficou com 30% do custo que a gente tinha antes, com cerca de 70% a 80% do benefício que a gente tinha antes. Mas não foi da primeira vez, não.
Da primeira vez que tentamos mudar, fomos, ligamos, falando com o telemarketing, um novo plano, assim, fechou tudo. Aí veio a próxima conta, rapaz, não tinha mudado nada. Aí ligamos lá reclamando, não sei o que lá. O senhor pode solicitar a gravação. Mas como é que faz para solicitar a gravação? Só o senhor pode solicitar e tal. Aí fizemos a solicitação da gravação. Eu sei que acabamos fazendo o seguinte, entramos pela internet na operadora, pela internet a gente fez a troca e agora a gente está pleiteando junto à operadora que faça o retroativo desse um mês. Dá trabalho, é enroscado. Foi muito mais fácil pedir esse negócio do que mudar esse negócio agora. Mas nós estamos fazendo. Nós estamos pagando o preço de fazer a lição de casa agora para passar as coisas a limpo. Sempre é hora de você fazer um esforço e um sacrifício para você tomar decisões que deem maior valor ao seu dinheiro. E com relação àquela questão que você comentava do banho, né, Débora? Eu digo o seguinte, o que a gente tem que tentar nesse momento? Ter uma mentalidade econômica. Gente, eu posso falar, são 30 anos atuando como educador financeiro e eu posso falar o seguinte, as pessoas que se dão bem na relação com o dinheiro, elas têm essencialmente uma mentalidade econômica. É aquela história assim, se o banho de 5 minutos resolve, eu não quero um de 10. Porque o de 10 está me custando o dobro de recursos. Se 5 resolve, eu vou ficar só com 5. E isso não é fazer miséria, porque eu conheço pessoas econômicas que estão entre as pessoas mais generosas que eu conheço. É bem aquela história, amigão, se você tem 10 para gastar, mas 5 resolve, pega os outros 5, ajuda alguém que está precisando. Isso ajuda a prosperidade, como a gente fala sempre, a prosperidade sustentável, que ela tem que ser equilibrada e duradoura, mas ela tem que ser solidária também. E esse é o momento onde a gente está se descobrindo, redescobrindo no sentido dessa questão da solidariedade, né? A gente sempre soube que o brasileiro tem o coração grande, mas eu tenho ficado emocionado, inclusive ao ponto de me levar às lágrimas muitas vezes, de ver o quanto tanta gente está tentando ajudar tanta gente agora. E aí eu digo para os solidários de plantão, se você estiver financeiramente bem fortalecido, se você for econômico, você vai poder dar muito maior vazão a esse seu lado da solidariedade aí, que o mundo precisa disso aí, né? Precisa demais, viu, professor? Professor, temos 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo aqui, finalzinho da nossa conversa. Primeiro dizer que está sendo uma delícia, foi uma delícia, os ouvintes participando, mas aos montes aqui. Infelizmente a gente não consegue fazer todas as perguntas, repassar todas as perguntas, mas o professor Marcos Silvestre está aqui ao longo da programação para te ajudar também. Eu queria encerrar, professor, o senhor falou agora há pouco já um pouquinho que teve que fazer alguns cortes, acho que todos nós estamos tendo de fazer alguns cortes. Eu cortei alguns gastos fixos que nós temos, né? Só eu e minha mulher na minha casa. E sabe o que a gente tem feito e que a gente começou a fazer de um bom tempo para cá e pode ficar de dica para o ouvinte? A gente tem vendido algumas coisas. Eu vendi uma cafeteira, a minha mulher vendeu uma cafeteira essa semana, vendeu também ali uma máquina de fazer pipoca, um patinete que eu trouxe da Rússia e que eu parei de usar, ela já falou, posso vender também? E aí vai fazendo um dinheirinho, vai ajudando na nossa renda mensal, né? Porque nessa época, todo o dinheiro que vem, que chega, é importante. A Débora deve estar passando também por uma situação, né, Débora? O Coutinho me perguntava mais cedo, o que você reduziu de gastos? Eu falei, ao contrário, eu passei a ter mais gastos, né? Porque eu me casei bem na época da pandemia, do jeito que pôde, né? Do jeito que deu, também eu tive planos frustrados como muita gente. E, ao contrário, os gastos surgiram, como aluguel, conta de água, de luz, internet. Então, o que a gente tenta fazer, e graças a Deus, meu marido também é muito econômico, a gente coloca as contas na ponta do lápis, é não estourar o orçamento. Então, por exemplo, vamos ao supermercado, já tem um limite para gastar. E a gente tenta não chegar nesse limite para deixar uma reserva lá no mês. Se precisar eventualmente comprar uma outra coisa, tem aquele dinheirinho que era do orçamento. Estamos indo muito bem até agora, mas é um desafio também, né? Tem coisas que ainda não tem onde cortar. E é mais ou menos por aí, né, professor? Para a gente encerrar, para concluir, quais são as dicas, qual a sua conclusão dessa época que a gente está passando, que você deixa de recado para o nosso ouvinte? Muita calma nessa hora. Todo sofrimento será temporário, vale a pena a gente correr atrás do que interessa, tomar as decisões que interessam para preservar a nossa prosperidade sustentável. É um momento de grandes questionamentos, que a gente tenha coragem de se fazer esses questionamentos do que interessa realmente na vida. E repetindo aquilo, de certa forma, a gente já disse aqui, né? A gente precisa, para viver bem e para ser feliz, muito mais de experiências
e experiências vividas com as pessoas que nós amamos e queremos bem do que de coisas. As coisas, muitas vezes, elas são legais porque elas nos proporcionam experiências. Mas tem muita coisa que a gente traz para a nossa vida, despachando tempo de vida que a gente empatou no trabalho, porque estamos despachando dinheiro e nisso vai tempo de vida, para trazer para a nossa vida o quê? Coisas que às vezes não estão agregando e às vezes estão lá paradas, que nem o Coutinho estava falando, que é a coisa que não agrega, que está ali no canto, que tem algum valor, mas esse valor não está sendo acionado na sua vida. Então vamos aproveitar essa situação toda para ficar menos coisista, né? E mais experimentalista, focar mais nas experiências com as pessoas que a gente ama. Eu tenho dito, ontem mesmo eu fiz um post nas minhas redes sociais, eu disse assim, eu sempre amei o pôr do sol, né? Pôr do sol como a gente acabou de ter um aqui agora. Eu sempre amei o pôr do sol, mas eu tô amando dobrado hoje em dia. Eu tô dando valor pro pôr do sol hoje em dia que eu nunca imaginei que eu iria dar. Porque eu tô vendo que o pôr do sol agrega pra minha vida, o pôr do sol agrega pro meu coração, agrega pra minha paz de espírito e tal. E assim, quanto custa um pôr do sol, né? Não precisa ser muitas vezes num jardim maravilhoso como esse, eu já curti tanto pôr do sol. A nossa querida amiga Maera Bastianello postou aí um pôr do sol que ela tirou na periferia de São Paulo, pôr do sol lindo, maravilhoso, contagiante, emocionante. Quer dizer, então vamos buscar essas coisas, vamos buscar o que é a essência de valor na nossa vida. E tem muita coisa que custa menos do que a gente pensa e às vezes, sem querer ser demagogo aqui, às vezes realmente não custa nada e agrega muito valor para a nossa vida. Eu acho que esse é um bom momento para focar nessas coisas. No mais, é aquela nossa tradicional receita de prosperidade radical e sustentável aqui para a sua vida financeira, que é fé no trabalho, porque isso não mudou. Toda a riqueza continua vindo do trabalho que você faz, agregando valor para a vida de outras pessoas. Fé no trabalho, juízo no bolso, mais do que nunca juízo no bolso. Band News FM no coração, e já agradeço, os nossos ouvintes são os melhores ouvintes, são os mais atenciosos, os mais carinhosos, os mais participativos. Eu digo, amigos ouvintes, vocês têm sustentado a nossa esperança nesse momento, vocês têm sustentado o nosso ânimo. Todo dia a gente acorda feliz da vida porque a gente sabe que vai encontrar vocês aí pelo caminho. Então agradeço muito, mantenham a nossa Band News FM no coração e juntos vamos prosperar. Obrigada, professora. Um beijo virtual à distância. Obrigada por mais uma participação. Até a próxima. Foi um prazer, professor. Até a próxima. Muito obrigado. E muita gente mandando também que mudou a vida financeira, mudou a carreira, mudou de vida, mudou o bolso, graças ao professor Marcos Silvestre. Amanhã, a nossa última da semana da série Rádio Webinar aqui na Band News FM. Seus filhos, as relações familiares durante a pandemia, com Roseli Saião e Thaís Dias. Agora são 5h04. Você ouviu Rádio Webinar na Band News FM.